Olá, bom dia. As chuvas se intensificaram nesses últimos dias e o mês de abril está sendo um mês bastante chuvoso. Já são 15 cidades decretadas com estado de emergência e quase 1.700 pessoas, em torno de 1.700 pessoas já foram afetadas pela subida das águas em vários rios. Apesar de tudo, esse mês ainda está com um limite menor do que o do ano passado com relação a esse volume de água. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo sobre tudo isso, para a gente entender direitinho como está se comportando o clima, foi o Tenente Coronel José Lisboa. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Elda, bom dia a todos de casa. Sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso trabalho e também trazendo alertas para as pessoas, para todos os maranhenses. Ok. Eu disse que a gente está tendo um abril bastante chuvoso. Mesmo assim, ele está um pouquinho diferente do que aconteceu no passado? Isso mesmo, Elda. De maneira geral, o mês de abril é sempre um mês que nós temos muitas chuvas. E, na verdade, em comparação com o ano passado, que foi também um período de muita chuva, realmente a gente tem uma diminuição em relação ao volume de chuva do ano passado. Pois é, historicamente, março e abril são os meses mais chuvosos, né? Isso, no março, Maranhão. como é que foi março para vocês, Tenente? Isso. No Maranhão, historicamente, o mês de março e mês de abril eles são mais chuvosos. Nós esperamos uma sequência de chuvas muito grande. Março, em comparação a fevereiro, nós tivemos um aumento bastante considerável. E agora, abril, nós esperamos uma estabilidade em relação ao mês anterior. Portanto, ainda vem chuva por aí. Eu falei no começo que a gente tem em torno de 1.700 pessoas afetadas. Quando eu digo afetadas, a gente está falando basicamente de quê? Isso, basicamente a gente está falando das famílias desabrigadas e também das famílias desalojadas. Ou seja, são aquelas famílias que tiveram que mudar a sua rotina por conta do volume das chuvas, que acabaram aumentando o volume dos rios. E aí houve uma situação de emergência naquela localidade, nas regiões ribeirinhas, e elas tiveram, por necessidade, por segurança, tiveram que sair de suas residências. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui de quem não sabe mesmo que eu corra o risco de parecer boba. Desalojados e desabrigados, é a mesma coisa? Não, tem uma diferença. Então, para que as pessoas entendam facilmente em casa, aquelas famílias que nós classificamos como desabrigadas são aquelas que necessitam de um abrigo público. Ou seja, o poder público ele providencia um local para que elas permaneçam, como por exemplo, escola, ginásios, até mesmo pátios de igrejas são muito utilizadas no interior do estado. Então o poder público ele realiza lá, traz aqueles abrigos, monta em conjunto com o Corpo de Bombeiros para que aquelas famílias possam ficar temporariamente. Já os desalojados são aquelas pessoas também que tiveram a necessidade de sair de casa, porém elas são deslocadas para casa de amigos e de parentes. Ah, tá. Então, só para a gente entender. Desabrigados é quando precisa do auxílio do poder público. Desalojados é quando saiu de casa, mas tem uma outra opção que não seja esse abrigo público. Exatamente. Agora sim, agora eu entendi direitinho. Ano passado, nessa mesma época, a gente tinha um número maior já de cidades afetadas, né, Tenente? Isso. Hoje nós estamos com 15 municípios que tiveram a necessidade de decretar a situação de emergência e ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos 52 municípios nessa situação, ou seja, que precisaram decretar situação de emergência. Lembrando, Helder, que o decreto de situação de emergência ele pode ser realizado pelo Estado, mas de maneira geral ele é de iniciativa de cada município. Sim, e para que as pessoas também entendam em casa, o que é esse decreto de situação de emergência? É uma forma, uma maneira que o município ele tem de manifestar aos outros entes que compõem a Defesa Civil, o Sistema de Defesa Civil Nacional, que aquele município, aquela sua população está passando por uma dificuldade perante um desastre. Entendi. Então, ele manifesta essa situação anormal de enfrentamento a um problema da sua população, exatamente para que os outros órgãos eles possam se integrar e dar uma resposta mais eficiente à população. Ah, tá, entendi. Tornar público uma realidade que não está sendo muito boa dentro do município. Exatamente. Ok. Tem alguns pontos que a gente pode dizer que eles já são tradicionalmente nessa situação, né? Isso, por exemplo, o rio Mearim é um rio bastante influenciado pelas chuvas fortes, é um dos maiores rios que nós temos, uma das maiores bacias. Mearim, né? Isso, e lá em Trizidela do Vale e Pedreiras, nós temos algo histórico, né? Inclusive,
esse histórico de enfrentamento a esses problemas foi algo até positivo ao longo do tempo, porque preparou a cidade ao longo de todas as etapas para que pudesse também dar uma resposta eficiente para a população. Apesar de ser um município que enfrenta todos os anos esse problema, é um município que tem essa capacidade boa. A gente pode dizer que tem uma capacidade boa de resposta para a sua população. Tenente, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Se todo ano esta cidade inunda, não tem nada que possa ser feito, por mais que ela tenha capacidade de lidar com a situação, não tem nada que prepare essa infraestrutura para evitar que isso aconteça todos os anos, que essas famílias, porque eu imagino que normalmente são as mesmas famílias porque estão no mesmo lugar, que elas sejam sempre atingidas por uma situação dessa. Isso mesmo, Elda. É algo que a gente se pergunta, mas a gente analisando, é algo que perpassa por uma estruturação muito mais ampla, né, inclusive federal. Porém, lá antes dela, a gente já teve algumas modificações. Desde 2009, em que tivemos uma cheia também muito grande, algumas modificações já foram feitas que, inclusive, surtiram muito efeito para que a população tivesse também um enfrentamento mais ameno. Ela é o caso a cidade mais emblemática, vamos dizer, nesse Isso. todo? A gente pode dizer que é mais emblemática, mas às vezes as pessoas perguntam, é a cidade em que enfrenta mais problema? Se a gente pudesse colocar em uma régua, é a cidade que mais enfrenta, né? É muito difícil também responder essa pergunta. Isso por quê, Elda? Porque cada município tem uma capacidade de resposta. Cada município tem essa capacidade de responder. Então, eu estaria sendo injusto em dizer que aquele município é a pior situação que nós temos hoje ou em qualquer outro momento. Mas deixa eu só atrapalhar um pouquinho mais. Para o Corpo de Bombeiros, qual é a pior situação hoje? Se eu pudesse dizer, esse município aqui, ele está numa situação um pouquinho mais delicada do que todos os outros. Isso. Tem? Não tem, mas na verdade, dando uma resposta para você, o pior município para se enfrentar o problema é aquele município em que não tem uma previsão de enfrentamento ao desastre. Aí a gente faz até um alerta aqui a todos os gestores, que dos 217 municípios que nós temos, cerca de 90 a 100, nós temos a Defesa Civil Municipal operacionalizada, ou seja, aquele órgão da Defesa Civil que de fato é o mais importante do Sistema Integrado de Defesa Civil Nacional, porque é ele quem vai fazer o credenciamento das famílias, é ele quem vai saber qual é a quantidade, a população que está exposta àqueles perigos, quais as vulnerabilidades também daquela população, o que pode acontecer de desastre naquela região, é um rio que passa perto, que pode inundar, ocasionar também alagamento das vias públicas, é outro fenômeno natural que aquela população está exposta. Então, é de responsabilidade da Coordenadoria Municipal executar todas essas ações, inclusive no período de normalidade, que é aquele período que é muito importante para você capacitar os agentes de defesa civil para saber o que fazer perante um momento ruim. Todos os municípios já têm uma defesa civil estruturada? Exatamente, não. A resposta é não. Esse que é aí que é a resposta de que o pior trabalho, a pior forma de você desenvolver um trabalho é naquele município que não está preparado. Então, em torno de 90 municípios nós temos defesa civil operacionalizada, mas a maioria não tem. Como nós temos 217 municípios, esse número não chega nem à metade, Exatamente. Né? E para o gestor é importante que eles possam entender que criar um órgão, né, como a Defesa Civil não seria um ônus a mais para aquele município. Isso porque esse órgão ele tem uma facilidade, inclusive, de captar recursos para que possam ser usados para a sua população frente a um problema, frente a um desastre. É muito complicado mesmo, mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar aquela água, aquele cafezinho de sempre, de todo intervalo, mas a gente volta já, um minutinho só.
Já estamos de volta para conversar mais aqui sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros durante esse período de chuvas intensas, principalmente no interior do estado e também na capital. Eu não identifiquei direito, o Tenente Coronel João Lisboa é do Corpo de Bombeiros. Sim, a gente estava falando dos municípios que a gente ainda não tem essa estruturação. Mas hoje, se eu perguntasse qual é a maior preocupação do Corpo de Bombeiros, qual é o ponto do estado onde as atenções precisam ser mais concentradas? Aqui é um ponto que eu preciso ter mais atenção. Qual seria? Seria a região central do Maranhão. Essa região central, onde a gente tem a maior parte de abrangência da bacia do Rio Mearim. Então, seria uma região em que a gente concentra mais energia. São os municípios de, mais ou menos, quais são? Próximo de Trizedela do Vale, Pedreiras, né, que são banhados ali pelo Rio Mearim. Porém, nós trabalhamos de forma regionalizada. Ou seja, hoje nós temos 24 municípios em que temos centrais, né, unidades do Corpo de Bombeiros. Então, como que a gente trabalha? Onde há um problema, onde há um desastre, nós mobilizamos a equipe, lógico que essas unidades eles dão a primeira resposta, mas nós mobilizamos efetivo para reforçar essas regiões diante de algum problema, diante de algum desastre que precisa ser enfrentado. Tenente, vamos pegar uma situação assim, por exemplo, você falou que nós só temos em 80 municípios a Defesa Civil? Cerca de 90 municípios operacionalizados. Cerca de 90 municípios com operacionalização da Defesa Civil, e isso não representa a metade. Mas os municípios podem dizer assim também, a gente não tem histórico de inundação, a gente não tem histórico de alagamento, as famílias estão bem, e por isso nós não precisamos de uma Defesa Civil. Acontece casos em que aquele município historicamente não faz parte desse número e de repente ele se vê numa situação dessa? Sim, a história de enfrentamento a desastres, Elda, nos mostra que é importantíssimo que a gente esteja preparado para enfrentá-los. Então, por isso que a atividade de prevenção, em todos os aspectos, é muito importante, seja num atendimento a incêndio, seja numa ocorrência de afogamento em um balneário, ou também diante de desastres naturais. Por isso, ano passado, nós tivemos 80 municípios que decretaram situação de emergência e cerca de 50% deles nós não tínhamos um histórico de problemas, de desastres. Então, isso é um dado que reforça que mesmo que o município ele não esteja enfrentando periodicamente esses desastres, é necessário que ele desenvolva a Defesa Civil para poder preparar mais sua população, para poder formar aqueles agentes municipais e também captar recursos para serem empregados em prol da população diante de um enfrentamento a um desastre. É porque quando a gente fala na Defesa Civil, no Corpo de Bombeiros, a gente liga automaticamente a situações mais graves, como essa que a gente enfrenta agora, de alagamento, de deslizamento, essa coisa toda. Mas tem o dia a dia, como você falou, né? Tem os afogamentos, tem embarcação que pode, de alguma forma, naufragar, tem uma opção de outros acidentes naturais que é necessária a presença desses órgãos em cada município, né? Exatamente. Qualquer tipo de enfrentamento a um desastre que envolve um número grande de pessoas é algo que está relacionado à Defesa Civil. A Defesa Civil ela sempre trabalha de forma integrada. Coordenadoria Municipal, Coordenadoria Estadual e também a União. Em paralelo, nós temos também os homens do Corpo de Bombeiros, né? Homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, que são esse braço forte, representam esse braço forte operacional para auxiliar as operações que necessitam principalmente de remoção de famílias, né, para locais seguros, operações emergenciais que são muito comuns nesses momentos de emergência. Agora deixa eu fazer a pergunta ao contrário. Tem municípios que nunca passaram por isso e que vocês chegam lá, a situação está complicada. Mas tem também aquela família, vamos bem particularizar, que vocês encontraram na enchente do ano passado e esse ano ela está passando pela mesma situação? Sim, tem bastante. Inclusive, Elda, as pessoas perguntam também, poxa, mas não tem essa resistência, né? Você vai lá e tira a pessoa de novo, um ano, depois um ano novamente. De fato acontece, mas a gente também procura se colocar na situação daquelas pessoas. Sim, com toda certeza. Então, imagina só, Elda, que é o seu lar. Então, você precisa sair dali. Então, nós trabalhamos de forma humanizada para tentar conscientizar essas pessoas que elas precisam sair. Pois é, eu acho que esse é o momento mais delicado, quando vocês têm que convencer a pessoa que ela precisa sair dali, ela tem a necessidade de sair, mas ela tem a vontade de ficar, de guardar o que ela conseguiu, guardar a casa, tomar conta daquilo, mas é necessário que ela saia. Isso, esse processo é
Dificílimo, muito né? delicado. Nossos profissionais, eles são treinados para fazer essa identificação, né? E, inclusive, levar em consideração que são lares, as pessoas têm um apego por aqueles locais, então por isso é importante tomar esse cuidado, né? Relativizar e também conscientizar aquelas pessoas que elas precisam sair, deixar as suas residências e ir para um local seguro. Aqui na capital, por exemplo, eu sei que a atuação de vocês é completamente regionalizada por todas as regiões, e aqui na capital a gente tem a Defesa Civil que atua mais diretamente, mas aqui, como é que é realizado o trabalho do Corpo de Bombeiros? Aqui nós temos uma Defesa Civil Municipal muito atuante, Isso. Trabalha bastante. Nós temos cerca de 80 localidades que são avaliadas como pontos de risco. Essas já são mapeadas oficialmente, Mapeadas diretamente pela Corregedoria Municipal de Defesa Civil, e nós trabalhamos em conjunto com essa Defesa Civil Municipal no sentido de auxiliar nessa operação de remoção. Normalmente a Defesa Civil Municipal consegue realizar isso tranquilamente, mas nós fazemos esse backup. Aí vocês só atuam aqui quando acionados pela Defesa Civil, é isso? Isso mesmo, e também realizando um monitoramento também periódico das plataformas meteorológicas que também emitem esses alertas. Nós somos responsáveis por fazer essa mensagem ser disseminada para todo o Maranhão. Até quando é oficial, assim, tradicionalmente, a gente fica com esse problema de alagamento, de deslizamento, essa coisa toda, no estado do Maranhão, com base nas outras ocorrências que já aconteceram. Esse problema, ele é sempre vinculado ao volume de chuvas. Então, normalmente, até o meados de junho, nós temos Junho. Isso. Tá, entendi. Até o meados de junho a gente ainda pode ter bastante problema desse aí. Olha, eu vou encerrar a entrevista, mas você vai ficar me devendo, a gente vai voltar para conversar sobre esse assunto. Tá bom. É um assunto que interessa muito, sempre a gente tem que estar sempre atento a essas modificações do tempo e a possibilidade de novos alagamentos, deslizamentos, quando o rio sobe de repente, que não tem como controlar. Essas coisas são por conta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Tenente Coronel João Lisboa, muito obrigado por sua participação aqui e pelo esforço de continuar conversando comigo. Obrigado, desculpa, eu reforço o agradecimento ao convite e a gente está à disposição. Ok, muito obrigada, bom dia. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui 9 horas te esperando com muita informação, para você começar muito bem o seu dia, de preferência sempre numa mesa de café. Tchau e até a próxima.